Amém, igreja? Dá para ser um pouco mais forte? Amém, igreja? Bom dia! Amém? Queria te convidar nesse momento para que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Isaías, no capítulo 43, nós vamos ler a partir do versículo 10. Isaías, capítulo 43. Aleluia. Você que pode, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha. Você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim. E entenda que eu sou o único Deus, antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Só eu sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e de fato foi isso que eu fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. Amém? Feche os seus olhos nessa manhã, vamos orar mais uma vez. Pai, no nome do Senhor Jesus, que essa manhã seja, Pai, uma manhã diferente, Jesus, sobre as nossas vidas, ó Pai. Espírito Santo, nós precisamos tanto da presença do Senhor. Nós precisamos tanto, Pai, de uma mudança interna verdadeira, Pai. Nós precisamos tanto, Pai, sairmos daqui, Pai, diferentes, ó Pai, e vivermos o chamado que o Senhor tem para nós, Senhor. Senhor, que o Senhor traga arrependimento sobre o nosso coração, que o Senhor traga o entendimento, Jesus. Se existe, Senhor, alguma barreira, alguma prisão, Jesus, que ainda nos aprisiona, que ainda nos impede de viver o melhor do Senhor, Pai, de dar o nosso melhor, que o Senhor, nessa manhã, possa, Senhor, Pai, nos purificar e nos ajudar, Senhor, Pai. Porque nós colocamos a nossa vida na dependência do Senhor, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar agora, no nome do Senhor Jesus. Como o pastor falou, nós estamos dando continuidade, encerrando essa série de palavras que foi denominada de Qual é o meu chamado. E o subtítulo dessa mensagem que eu quero que você grave no seu coração é Chamados para testemunhar. Diga comigo, chamados para testemunhar. Como você acabou de ler comigo no livro de Isaías, o Senhor repete várias as vezes que o povo de Israel, o povo de Deus, foi levantado como um povo chamado para testemunhar quem era o Senhor. E todas as vezes que eu leio algum dos livros proféticos, que pelas minhas contas são 17 livros na Bíblia, nós percebemos alguns padrões de como o Senhor agia naquela época em meio ao seu povo, por conta da condição do povo. E quando nós lemos igual, por exemplo, o livro de Ezequiel, nós vemos que o povo muitas das vezes saía da presença do Senhor, começava a fazer segundo a sua vontade, segundo o seu pensamento, e aí o Senhor levantava um profeta, um homem de Deus, trazia uma mensagem, primeiramente denunciando o pecado do povo, segundamente, trazendo justiça sobre o povo de Deus, trazendo alinhamento, reconciliação e arrependimento. E nós observamos isso acontecendo inúmeras vezes na Bíblia. Um povo que havia provado tanto da presença do Senhor, provado por manifestações poderosas da presença dEle, milagres poderosos da presença de Deus, mas que de repente começam a falhar, abandonam o Senhor e se voltam a outros deuses. Só que Israel, querido, era um povo diferenciado, porque Deus havia escolhido aquele povo como sendo o seu povo. E todas as vezes que a justiça de Deus veio sobre o povo de Israel, era porque o povo de Israel era incumbido e ele carregava o nome do Senhor sobre eles.
Você pode ver diretamente na Bíblia como Deus distingue a nação de Israel e de Judá dos demais povos, porque Deus tinha a nação de Israel como sendo o seu povo. E muitas das vezes eu li essas passagens, eu gosto muito dos livros proféticos, da exortação que Deus traz nesses livros, e a primeira coisa que eu quero te dizer, se Deus repete tantas as vezes o mesmo padrão durante todos esses livros, se Deus teve uma preocupação de repetir a lei novamente, como foi feito em Deuteronômio, querido, é porque Ele tem algo para nos ensinar com a repetição daquilo que acontece. Então o fundamento, querido, da palavra profética é denunciar o pecado, levar as pessoas a um arrependimento, a um alinhamento, uma reconciliação com o Senhor e trazer justiça sobre aquele povo. E a justiça veio muitas das vezes sobre Israel. Se você for ver os castigos, se você for ver o exílio, não era porque Deus era um Deus mau, mas é porque Ele precisava que essa justiça fosse concretizada para que algo novo começasse a surgir a partir de então, uma nova história, um novo começo. E muitas das vezes eu li esses livros, e às vezes na minha imaturidade eu pensava, como esse povo consegue abandonar o Senhor tão facilmente? Como esse povo consegue provar coisas tão maravilhosas da presença de Deus, e eles conseguem tão facilmente trocar o Senhor por Baal, por Azerá, por outros deuses. Só que quantos anos foram passando e a maturidade foi chegando, o Senhor me fez entender que nós não somos diferentes desse povo. Existe uma diferença hoje, querido. Toda a justiça que precisava ser cumprida sobre o homem, foi cumprida sobre Cristo. E se hoje nós estamos aqui vivos, se hoje nós não somos consumidos pelo peso da glória de Deus, é porque toda vez que Deus olha para a terra e enxerga o pecado, Ele vê Jesus sobre a igreja. Só que, querido, você precisa entender que você carrega o nome do Senhor. Você foi chamado para testemunhar quem o Senhor é. Amém? E quantas vezes, eu não sei você, nós até cantamos sobre isso na igreja. Tem uma canção que diz assim: como Davi, eu abro mão das vestes reais, e sem coroa aos seus pés vou me lançar. Todas as vezes que nós olhamos para a Bíblia, que nós olhamos para as figuras, os heróis da fé, que nós mais nos afinizamos, nós olhamos para eles e nós, às vezes até nos comparamos, achamos que nós somos iguais a eles. Nós cantamos que a nossa adoração é como do rei Davi. Só que nós somos muito hipócritas, porque nós nos comparamos a Davi, nós nos comparamos a Pedro, mas nós nunca nos comparamos a Saul, nós nunca nos comparamos a Judas, nós nunca nos comparamos a Balaão. E que o Senhor muitas das vezes teve que trazer essa mensagem de arrependimento e de denúncia do pecado, porque o povo estava cego demais para poder enxergar, sabe, a sua forma diante de Deus. E não são tempos diferentes, querido, não são tempos diferentes. Nós temos inúmeras pessoas que estão em ascensão no ministério, falando na internet, pessoas que nós conhecemos até mesmo na nossa cidade, porque são conhecidos pela forma como pregam. E eu não quero direcionar isso especificamente para uma pessoa, mas eu já perdi a conta, de alguns anos para cá, de quantas máscaras caíram diante do altar. Quantos homens que foram aclamados como homens de Deus, quantos ministros que foram aclamados como homens de Deus, cheios de unção, que eram usados de uma forma sobrenatural, que quando Deus trouxe trouxe a verdade à tona, querido, nós conseguimos enxergar que não era muito bem assim. Porque pregar, querido, e falar é muito fácil. Se você colocar um advogado aqui em cima para poder te dar uma aula sobre a Bíblia, se ele fizer um estudo, querido, ele vai pregar para você lindamente. E você vai achar que é unção, que é poder, que é Deus utilizando.
Isso acontece muitas vezes com os teólogos. Quantas pessoas pregam bem, falam bem, mas a pergunta é, nós temos sido testemunhas? Porque a testemunha não é aquele que fala simplesmente, a testemunha é aquele que vive. A testemunha é aquele que precisa, querido, ter participado. É aquele que precisa ter ouvido, é aquele que precisa ter visto. E quando você lê em Mateus, em Marcos, quando Jesus comissiona os apóstolos e também toda a igreja, e de pregar o evangelho a toda criatura, você vai lá na frente no livro de Atos, nós vamos falar sobre isso, nós vamos ler. Jesus diz o seguinte: esperem em Jerusalém, sejam revestidos de poder, e aí sim vocês serão as minhas testemunhas. Nós observamos isso, querido, a palavra do Senhor falando sobre testemunhar, sobre ser testemunha no Velho Testamento, e nós vemos Jesus, antes de subir em ascensão aos céus, mais uma vez falando para sermos testemunhas sobre Ele. E eu procurei essa palavra em várias versões diferentes, para poder ver se alguma das versões modificava a palavra testemunha para uma outra palavra. E essa palavra ela se repete tanto na NTLH, como na NVI, como em tantas outras versões. O tanto que essa palavra ela tem um contexto forte a respeito do cristão. Porque você não foi chamado para poder simplesmente pregar e falar. Você foi chamado para testemunhar quem o Senhor é. Com a sua vida, com a sua história, com aquilo que você faz, com aquilo que você aprende, com aquilo que você é. Amém? E aí às vezes você pega e fala assim para mim: Mateus, mas nós já falamos sobre isso tantas as vezes. E o que eu queria te dizer, querido, tudo que nós temos enxergado hoje no mundo, eu não sei se você gosta de assistir notícias, eu não sei se você é uma pessoa atenta no que está acontecendo, eu quero te dizer que nós estamos ficando sem tempo. Não é mais um culto que alguém chega para você e fala: Jesus está voltando, querido. De fato, tudo aponta para o retorno de Jesus. Tudo aponta para um arrebatamento. Na quinta-feira o pastor falou sobre isso aqui. A Keila pregou, o pastor já entrou falando sobre isso, e eles não sabiam, porque a minha palavra já estava basicamente pronta, toda esboçada, e no momento da oferta, o Senhor levou o pastor novamente a falar sobre isso. Nós estamos sendo alertados, estamos ficando sem tempo. É tempo de conserto sobre a igreja. É tempo das máscaras caírem. Querido, Deus não está preocupado com estruturas. Deus não quer estruturas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor está preocupado individualmente como está a igreja dele. Quantas dissensões nós temos assistido do meio da igreja. Eu não sei se você acompanha. É uma guerra doutrinária daqui, é um escândalo dali. E eu te pergunto, como anda o coração de Deus? Porque para Deus não existe denominações, existe um corpo, existe uma igreja e existe uma noiva. Então é preocupante, querido, quanto nós só olhamos para o nosso umbigo, só olhamos para a nossa igreja, porque Jesus não está a procurar uma denominação específica, Ele está a procurar e Ele virá voltar para a sua igreja, para a sua noiva. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. Vamos testificar aquilo que nós estamos falando agora. Será que você pode dar um glória a Deus? Amém. Eu vou ler primeiro com vocês o versículo 3, que diz o seguinte: depois do seu sofrimento, Jesus se apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis. Diga comigo, muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino de Deus.
primeira coisa que eu observo aqui, querido, é o seguinte: Jesus não ofereceu simplesmente palavras para os apóstolos. Ele não apareceu e falou assim: eu sou Jesus, eu fui ressuscitado. A palavra diz que ele ofereceu provas, muitas provas indiscutíveis. Jesus, enquanto homem, não era um homem só de palavras, mas era um homem de provas indiscutíveis. A segunda coisa, no versículo 8 diz, nós já falamos sobre isso: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Diga comigo: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. É a pergunta que eu te faço: era só para os apóstolos isso? Porque a palavra de Deus diz até os confins da terra. Isso se estende até hoje, querido. Nós costumamos dizer que o livro de Atos não tem uma saudação final, porque os atos apostólicos, eles continuam através da igreja de Jesus. Mas o que mais me choca, nós falamos sobre testemunharmos, é porque quando nós olhamos hoje para aqueles que não são crentes, aqueles que não são cristãos, muitas das vezes eles dão mais testemunho de vida do que nós próprios que somos chamados de filhos de Deus. Eu sigo muitas pessoas, leio muitas matérias, pessoas que não têm compromisso com Deus, querido, mas são pessoas que quando você olha para a vida dele, você consegue enxergar um testemunho que muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. E nos últimos dias não é simplesmente dar um testemunho espiritual, dar um testemunho religioso, porque quando Jesus nos comprou, Ele não comprou uma parte parcial da nossa vida, mas Ele comprou a totalidade da nossa vida. Então tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, deveria ser do Senhor. E eu vejo tantas pessoas, querido, que prosperam, e eu falo prosperar financeiramente, prosperam no seu casamento, prosperam familiarmente e nem conhecem o Senhor como nós conhecemos, porque eles seguem princípios que nós às vezes não temos coragem de seguir. Quantas pessoas, querido, que têm sonhos, objetivos e conquistam coisas extraordinárias, enquanto nós que somos cristãos ficamos chorando, choramingando, dizendo que é difícil. Ah, como é difícil, Senhor. Como é difícil a minha vida. Como é difícil alcançar aquilo que eu quero, Senhor. Nós ficamos dando desculpa. E aí nós observamos essas pessoas acordando 4:30 da manhã, estudando, indo à luta, se dedicando, mesmo cansados, mesmo no meio de todas as dificuldades, e eles conseguem alcançar lugares altos, lugares que eram para ser para mim e para você, que somos conhecedores da palavra. Como nós somos indisciplinados, queridos. Nós somos indisciplinados para comer, nós somos indisciplinados para poder dormir, nós somos indisciplinados em relação ao horário, nós somos indisciplinados em relação ao compromisso, nós somos indisciplinados em tantas coisas. Nós somos tão indisciplinados, queridos, que existem mestres hoje, não vou citar o nome, mas que estão hoje deixando de pregar sobre coisas espirituais para poder ensinar a igreja a se alimentar. Estou mentindo, pastor? Lançando livros ensinando a igreja a como comer, querido. Porque nós queremos encher a cara de comida, nós não nos preocupamos com a nossa saúde, e aí nós queremos levantar as nossas mãos, louvar o Senhor e declarar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando eu falo isso para você, querido, eu falo isso para mim também, eu falo isso para nós. E aí você olha para uma pessoa que nem crente leva uma vida totalmente saudável. Você pode olhar para a pessoa e você olha e fala assim: gente, como ele consegue? Mas é porque ele aprendeu a fazer aquilo que precisa ser feito e não fazer aquilo que ele gosta. Existe um pregador, eu não vou me recordar o nome dele,
Foi um pregador jovem da época antiga, de Charles Spurgeon, John Wesley. Ele morreu, ele não tinha nem 30 anos de idade. Ele pregou tanto o evangelho de uma forma tão exacerbada, sem se preocupar com a sua saúde, sem se preocupar com a sua vida, querido, que ele morreu. Ele não completou os 30 anos de idade. Ah, Mateus, que testemunho maravilhoso, ele pregou o evangelho até morrer. Você acha que o plano de Cristo era ele morrer porque não se cuidou antes da idade? Nunca foi, querido. Nunca foi. O nosso Deus, ele é um Deus de detalhes, é um Deus de cuidado, é um Deus de alinhamento. E nós precisamos nos atentar em relação a isso. É o que eu tenho conversado tantas vezes com o pastor ultimamente nos últimos dias, o quanto nós somos indisciplinados. Essa é a grande verdade. E aí, querido, Jesus te chama para ser uma testemunha. E eu vou te falar uma coisa para você: ninguém quer ficar perto de um falador. Ninguém quer seguir um falador, alguém que só fala, mas que não pode apresentar nada. Alguém que só fala, mas não pode fazer como o apóstolo Paulo fez e fala assim: olha para mim, porque eu imito a Cristo. Se você olha para mim, você vê Cristo. E é maravilhoso, querido, porque o apóstolo Paulo podia falar: olha para Jesus. Mas ele chama a responsabilidade para si, ele fala: olha para mim. Olha para mim, porque você olhando, me vendo, você vai conseguir enxergar Jesus através daquilo que eu faço. Aleluia. O que nós precisamos aprender, querido, nos últimos dias é aprender a fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que nós gostamos. Esses dias eu estava vendo uma matéria que diz que essa geração é uma geração esse tempo, não em relação à idade, mas esse tempo, as pessoas elas estão viciadas em dopamina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Tudo que nós fazemos tem que nos fornecer prazer. Eu vou numa igreja, se aquela igreja me agrada, se o louvor me agrada, se a liderança me agrada, se o culto me agrada. Eu vou nos cultos que para mim eu acho mais interessante. Eu faço as coisas da maneira como eu acho que deve ser feita. Porque nós estamos sempre buscando o nosso mero prazer, a nossa vontade. E aí nós às vezes cantamos e falamos que é tudo sobre Ele, mas a verdade é que é tudo sobre nós, não sobre Ele. Essa é a grande verdade do Evangelho que tem sido vivida hoje. Ah, Mateus, é pesado e é triste dizer, querido, eu consigo enxergar uma beleza sobre isso, porque toda vez que Deus nos exorta a uma mudança, querido, é porque Ele quer nos trazer de volta para perto dEle. É um pai amoroso que quer o seu filho de volta com Ele. E é tão maravilhoso quanto você vê a justiça vindo, a exortação vindo, mas aí você vê algo novo que Deus faz depois da justiça e depois do quebrantamento e do arrependimento. É maravilhoso, querido. Então Jesus quer nos levar de volta para esse lugar de comunhão com a presença dEle, esse lugar onde nós provamos, sabe, de coisas inimagináveis. Como a Amanda ministrou durante o louvor, que nós precisamos voltar para um lugar de simplicidade do Evangelho. Nós somos uma igreja, querido, que nós não sabemos mais adorar o Senhor. A Bíblia nos dá um padrão de como adorar o Senhor, mas nós queremos adorar ao Senhor como nós achamos que nós devemos adorar. Nós queremos adorar o Senhor nos dias que nós achamos que nos convém adorar o Senhor. Nós falamos que nós somos homens e mulheres de oração, mas é uma mentira, porque quando chega o dia do culto de oração, você não vem para a oração. E você pode dar desculpas, querido, eu posso dar desculpas sobre tudo, só que Jesus sabe a verdade. E no final da vida, você não vai prestar conta para o seu pastor, nem para o seu líder. Você vai prestar conta, é para Jesus, é para Deus. É diante dEle que nós vamos estar. E às vezes nós dependemos tanto da estrutura, nós dependemos tanto das pessoas para nos motivar, e aí você precisa olhar para um exemplo tão simples, que é a África. Esses dias agora para trás, querido, eu vi um culto africano maravilhoso. Não tinha instrumento. Sabe o que era o instrumento? Era um galão de óleo azul.
eu vi. E eles batucavam aquilo ali, e eles louvavam o Senhor com tanta intensidade, com tanto desejo no coração. E aí tudo que nós fazemos no Brasil, num país que nós temos ainda liberdade de adorar o Senhor, é fazer de qualquer jeito. Essa é a verdade. E quando o dia chegar, querido, nós não tivermos mais liberdade, eu quero te falar, querido, já está cada vez pior, cada vez mais difícil. Porque hoje você não pode nem pregar mais o Evangelho sem ser censurado, sem receber uma carta na porta da sua casa falando que você foi intolerante. Então nós temos que aproveitar o tempo que ainda nos resta para podermos adorar o Senhor e fazer aquilo que nós podemos fazer. Porque vai chegar o dia, querido, que nós não vamos ter mais condição. Querido, eu vi uma simulação de um culto em países onde há refugiados, que a Jocum faz missão. Sabe como eles se reúnem em alguns lugares? Eles vão para os milharais, eles ficam agachados o tempo todo, eles basicamente balbuciam um versículo da Bíblia, levantam as mãos para o céu, e isso é o culto deles. Porque não se pode falar do Evangelho, não se pode adorar o Senhor com liberdade. Como nós temos falado com o Senhor, querido? Eu vou te falar uma coisa. É muito fácil, que você precisa entender, que se você já tem muito tempo na presença de Deus, querido, você já não é mais só uma ovelha. Você já é um pastor, que tem a responsabilidade de testemunhar e pregar para aqueles que te cercam e para a sua família. E pregar, querido, na igreja é tranquilo. Você fica nervoso, mas você se prepara e você consegue. Graças ao Senhor. Fazer isso num GC, também você se prepara, você ora, você jejua, você faz um esboço e você consegue. Então, pastorear pessoas, querido, não é tão difícil assim. A grande dificuldade é você pastorear a si próprio e pastorear a sua casa. Porque você pode falar para uma pessoa que ela precisa mudar, que ela precisa acreditar, mas você não acredita nisso. Agora, como que você vai se pastorear, como você vai pregar para você, se dentro do seu interior você sabe que você também não acredita e que você não vive? Então nós precisamos primeiramente, querido, olharmos para dentro de nós, como igreja, e aprendermos a nos pastorear, a pastorear a nossa casa, a adorar dentro da nossa casa, para depois nós virmos para esse lugar e nós adorarmos o Senhor enquanto comunidade, enquanto igreja. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém. Um exemplo tão simples é quando nós olhamos para os apóstolos. E eles carregavam, querido, a marca de Cristo, a marca do cristianismo. Era algo tão latente neles, as marcas do cristianismo, que até quando eles queriam esconder aquilo que eles eram, eles tinham dificuldade. Porque quando Pedro nega Jesus, e ele tenta se esconder no meio da multidão, uma mulher reconhece ele como sendo seguidor de Jesus. Porque aqueles que seguem a Cristo, querido, eles devem carregar as marcas do Evangelho, as marcas do cristianismo. Uma das coisas que eu acho mais bonita no Evangelho, na Jesus fala para Ananias, se eu estiver correto, fala assim: eu vou mostrar para Paulo o quanto que vale a pena sofrer pelo meu nome. O Evangelho de Cristo, querido, ele não é só sorriso, ele não é só alegria, mas a presença do Senhor é aquilo que nós temos de mais maravilhoso nas nossas vidas. Não há nada mais maravilhoso do que a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Segundo, os sedentos por Jesus
estão atrás daqueles que têm pão, peixe e vinho. Aqueles que têm autoridade para dizer: receba o Espírito Santo. O pastor falou sobre isso quinta-feira, eu também já tinha anotado aqui já também. Certa via, está aqui deixa eu ver se eu consigo achar. Mateus 14, capítulo 14, do versículo 15 ao 16. Certa via, Jesus estava pregando, curando, ajudando pessoas. Os discípulos falam para Jesus: manda esse povo embora, porque eles precisam se alimentar e nós não temos nada para poder oferecer. E o Senhor Jesus, ele diz algo, ele fala: vão vocês e alimentem vocês mesmos essas pessoas. Porque o evangelho, querido, não é só palavra, o evangelho é ação. O evangelho é pegar o pouco que você tem e colocar a serviço daqueles que precisam. Então nós precisamos aprender, querido, que aquelas pessoas que estão buscando a Cristo, eles não estão procurando simplesmente pessoas para poder falar na vida deles, mas eles estão procurando pessoas que têm peixe, vinho e pão. Pessoas como o pastor ministrou na quinta-feira, sobre a Porta Formosa. Pessoas que às vezes no momento exato, você não tem nada para poder oferecer, você não tem ouro, você não tem prata, mas a presença do Espírito Santo é tão real na sua vida que você pode falar assim: levanta e anda, aquilo que eu tenho eu te dou, recebe aí. E é tão maravilhoso que quando você olha também no livro de Atos também, você vê os apóstolos orando, querido, eles tinham autoridade, eles dizem que eles perguntavam: ô fulano, já foi batizado? Já recebeu o Espírito Santo? Não recebeu? Não, então vem cá. Impunha as mãos na cabeça daquela pessoa e automaticamente aquelas pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Que autoridade é essa? Que autoridade é essa que nos falta hoje? E o pior de tudo, querido, é que nós temos exemplos. Nós temos exemplo. Mais uma vez, eu vendo um pastor africano muito conhecido, e ele disse que nos cultos da África, pessoas enxergarem é normal, pessoas que não conseguem andar é normal, pessoas que estão mortas reviverem nos cultos africanos é normal, porque tem se vivido um evangelho simples e verdadeiro. Essa é a verdade. Como nós precisamos disso de volta, querido. Como nós precisamos disso de volta, saber essa autoridade, esse poder de impormos as mãos e com autoridade decretarmos cura imediata, o Espírito Santo sobre as pessoas. É para isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Mas uma coisa que eu quero falar: não ofereça algo ao Senhor que não te custe nada. Em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 24, o próprio rei Davi diz isso, que ele jamais iria oferecer algo para o Senhor que não custasse nada. E nós queremos, muitas das vezes, oferecer aquilo para o Senhor que não nos custa nada. Nós vivemos um tempo, querida, onde manter aliança com a igreja, com a família que você faz parte, você só mantém se o preço for barato a ser pago. Se o preço já fica um pouco mais caro, você já não quer manter aliança. Nós vivemos um tempo que nos casamentos também não é muito diferente. Nós só queremos manter a aliança se o preço a ser pago for barato. Se for mais caro, eu já não quero manter a aliança. E nós precisamos aprender, querido, a manter a aliança, custe o preço que custar. Uma aliança com o Senhor não poderia ser rompida. Como nós deveríamos parar para poder analisar, sabe, antes de nós tomarmos atitude de trairmos aquelas pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, com a nossa infidelidade, a nossa falta de aliança. Como nós precisávamos parar e refletir mais sobre isso. E é isso que a palavra de Deus diz em Josué, porque quando a palavra de Deus fala em Josué, Deus pede para Josué, não para ele ler a palavra, mas para ele meditar na palavra de noite.
O que nós mais precisamos nos últimos dias não é simplesmente ler a palavra de Deus, é meditar sobre ela dia e noite. É quando você põe a sua cabeça no seu travesseiro no final do dia, você faz uma retrospectiva daquilo que você viveu, que foi certo, daquilo que foi errado, e você busca traçar padrões, os princípios que estão na Bíblia, e você começa a tentar enxergar se você está andando de acordo com isso ou não. Mas a grande verdade hoje é que nós saímos de culto como esse, e está tudo bem, e está tudo bem, e está tudo bem, e nunca há uma reflexão profunda sobre o quanto nós às vezes somos imperfeitos. Essa é a grande verdade. Outra coisa que me assusta também, que deveria nos assustar, eu acho que nunca houve um tempo com tantas conversões de açúcar. Como assim, Mateus? Conversões que são tão fáceis de ser ouvidas. Pessoas que passam por um encontro com Deus, têm um encontro tão pleno, maravilhoso, mas é apenas emoção. Uma semana depois, 2 semanas depois, aquela conversão ela já nem existe mais, se é que existiu. Porque uma coisa que nós somos muitas das vezes, que somos emotivos. Eu tenho um amigo meu, que num período que eu estava desviado, ele também estava desviado, ele era de outro ministério e era ministro de louvor. Olha para você ver como é que a coisa é séria. E nós falando sobre ministério de louvor, e se você já estudou um pouco sobre música, você sabe que existem algumas notas, algumas escalas que são menores, que mexem com a emoção humana. E o que ele me disse é que ele tinha aprendido a mexer com a emoção da igreja, através do louvor. Porque bastava você tocar um louvor mais triste, bastava você tocar o louvor com notas menores e as pessoas elas caíam em pranto, as pessoas ficavam emotivas, e não é uma mentira, porque muitas das vezes, querido, o nosso louvor é apenas emocional, porque é aquela canção, porque aquela letra fala com o nosso íntimo. Só que o Senhor nos convida a uma adoração em espírito e em verdade, uma adoração verdadeira. Como nós precisamos, urgentemente, aprendermos a vivermos uma vida santa diante da presença de Deus. Aprendermos a orar, aprendemos a ter compromisso com o Senhor, querido, rapidamente. E acho que eu estava falando com o pastor sobre isso, tem pouco tempo. Eu me lembro quando eu era menino também, e nós nascemos num ministério tradicional, e eu me lembro de muitas vezes passar de frente a essas igrejas, como a Assembleia, como a Deus e Amor, e você via aquelas pessoas mais velhas, e você ficava observando para dentro da igreja, querido, antes do culto começar, aquelas pessoas todas prostradas, adorando e clamando pela presença do Senhor. Pessoas que estavam ali naquele lugar pela presença de Deus, que estavam focadas ali para que de fato Deus se manifestasse naquele lugar. E eram igrejas tão simples, pessoas tão simples, sem grandes ministérios de louvor, igrejas que muitas das vezes tinham pastores, querido, que nem letrados eram, que conhecimento teológico não havia, mas quando uma pessoa chegava e falava assim, ora para mim, pastor, porque eu estou com isso, aquele pastor com tanta simplicidade colocava a mão sobre aquela pessoa e aquela pessoa era curada. Nós tentamos modernizar tanto o evangelho, e tudo aquilo que nós temos hoje, querido, as luzes, a estrutura, foi feito para poder honrar o nome do Senhor. Só que infelizmente, muitas vezes nós não soubemos lidar com isso. Muitas das vezes nós não tivemos maturidade suficiente para poder pegar aquilo que o Senhor tinha para nós e manusearmos isso com maturidade, sabe? Para poder honrar o Senhor. Esses dias agora mesmo eu vi e comentei com um pastor, uma igreja, não em Uberaba, em uma outra cidade, um ministério de louvor gigantesco, uma igreja que está na mídia,
um ministro de louvor que estava com equipamento em cima do altar roubado, querido. Equipamento roubado em cima do altar. Olha como a igreja tem tratado o altar do Senhor. Olha como os ministros têm tratado o altar do Senhor. Não é porque mais não desce fogo do céu e não consome aquela pessoa que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Não significa que hoje não vem fogo do céu, que a justiça de Deus não acontecerá sobre o povo de Deus. Nós precisamos aprender mais uma vez a entender que esse lugar, que esse ambiente é um altar. E nós precisamos mais uma vez nos portar com santidade na presença do Senhor. Aí você vai falar assim: Mateus, isso é um caso isolado. Fui nos comentários para poder ver inúmeras pessoas testemunhando que coisas parecidas têm acontecido em outras igrejas, em outras denominações. E aí eu te pergunto, o problema está com Deus ou está com a igreja? Essa é a grande verdade. Só que aí nós vemos uma pessoa pregando bonito, cantando bonito, e aquilo mexe com o nosso interior, e nós achamos: nossa, como aquela pessoa é cheia do poder de Deus. A pergunta é: será? Porque hoje uma das coisas que eu tenho mais falado para o pastor ultimamente é: para mim, me parece que os verdadeiros pastores são aqueles que não são conhecidos, são aqueles pastores que cuidam das igrejinhas, que poucas pessoas têm olhos para poder olhar. A grande verdade, querido, é que hoje já não se acha ministros de louvor como antigamente nas igrejas, porque eles não querem compromisso com o Senhor, porque eles estão atrás de estruturas, estão atrás de equipamento, de fama e de nome. E eu posso te falar porque recentemente eu vivi isso. Eu fui convidado para poder ministrar num lugar tem pouco tempo, num lugar muito grande, com os músicos que são músicos profissionais, que têm equipamentos que são muito caros para poder ter. E quando acabou o ensaio, querido, e nós tivemos a oportunidade de ensaiar no estúdio e tudo mais, sabe o que foi falado naquele lugar? Se reuniram para poder falar mal da igreja e se falar mal do pastor. Que adoração que é essa? Me fala. Mas aí sobe no altar, ministra um louvor bonito, e aí você levanta as mãos e adora. Ai, que louvor maravilhoso. Não precisa disso, querido. Deus não precisa de uma banda. Deus não precisa de uma estrutura. Há muito tempo atrás ele usava homens apenas com um violão. Homens que às vezes nem mesmo violão tinham. Porque havia igrejas antigamente que a única coisa que eles tinham era uma harpa na mão para poder louvar o Senhor. E a presença de Deus descia sobre aquele ambiente. É sobre esse evangelho, querido, que nós precisamos aprender a viver urgentemente, porque nós estamos ficando sem tempo. E a última coisa é, em um mundo tão corrompido, querido, um mundo tão corrompido, se você não aprender a olhar para Jesus, você não vai conseguir concluir a sua carreira. Um mundo tão corrompido, pessoas que diretamente falam: sair da igreja porque me decepcionei com pessoas. Isso já aconteceu comigo, eu posso falar, porque a última vez que eu entreguei as minhas funções ministeriais, eu cheguei no pastor e eu falei assim: pastor, eu não tenho mais nada para poder oferecer para a igreja, estou entregando as minhas funções. E durante um determinado tempo, querido, eu me tornei no meu interior uma pessoa que era apóstata, porque eu falava mal da igreja, mas é porque os meus olhos muitas das vezes estavam nas pessoas e não em Cristo. Porque às vezes você queria fazer algo e queria o reconhecimento. Às vezes precisava fazer algo e você queria ver as pessoas te acompanhando. Ah, Mateus, mas eu tenho persistido tanto e eu não tenho visto o resultado. Persista, continue a persistir. Não fique esperando que as pessoas te acompanhem. Faça porque você faz para Jesus. Faça porque Ele te comissionou a isso. Querido, nós temos exemplos. Que reconhecimento que o apóstolo Paulo teve, gente. Chicote no lombo, cadeia, sofrimento,
dor e no final da vida ainda foi decapitado. Esse é o Evangelho. O Evangelho pregado pelos apóstolos, aonde só um morreu de morte natural. E aí, não sei se você já teve a oportunidade, pega um livro chamado Loucos por Jesus, do Lucinho Barreto, e lê a história pregressa daqueles que foram discípulos dos discípulos dos discípulos. A história é parecida. Todas viveram uma vida para Cristo, e o final foi uma morte por Cristo. Assim como foi feito no Coliseu. Quantos nomes foram esquecidos na história, porque morreram comidos por leão, foram mortos pelos romanos e pelos imperadores da época, foram esquecidos pelos homens, mas não foram esquecidos por Jesus. Jesus, eu vou te falar algo que eu falei em Tupaciguara, Jesus te vê, Jesus nos vê. Que nós temos que parar de achar que o nosso Deus é um Deus distante, de achar um Deus que é um Deus que está a quilômetros de distância, sentado num trono. Se nós tivéssemos a oportunidade, uma vez só, que o Senhor abrisse a nossa visão espiritual, para que nós entendêssemos o reino de Deus nesse lugar, nesse ambiente, a presença dos anjos, a atuação do Espírito Santo, como nós podíamos ter essa experiência. Então, querido, para poder encerrar, o que eu quero te dizer é o seguinte: mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Colossenses. Eu amo esse versículo. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27, para poder encerrar. Aleluia. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte, Colossenses capítulo 1, versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que, repita comigo, Cristo em nós, a esperança da glória. Mais uma vez, Cristo em nós, a esperança da glória. Será que você pode aplaudir o Senhor nessa manhã?